A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, venha estar sobre as nossas vidas. Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que foi aos céus e que há de vir para buscar a sua igreja, para buscar o povo escolhido de Deus. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos uma passagem das Escrituras Sagradas, que se encontra no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia, ela nos relata que Abraão, ele teve toda uma trajetória e toda uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E Deus, ele tem promessas sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele volta do Egito com muitas riquezas. Só que Abraão, ele não entra na terra, ele na verdade não herda a terra de Canaã. Quem vai entrar de fato e vencer os cananeus e o povo que estava ali são Josué e Calebe, com a autoridade do Senhor. Mas a Bíblia nos relata que Abraão, ele gerou a filhos, gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e a semente se multiplicava grandemente. E quando chegou em Jacó, saiu dali da semente de Jacó, ali os 12 filhos, 12 patriarcas ao qual nós conhecemos. E estes patriarcas tinham um especial no meio deles. Não era diferente dos demais, porque as bênçãos do Senhor repousavam sobre a vida deles. Mas era um jovem muito sonhador. Mas não eram os seus sonhos, eram os sonhos de Deus. Deus, ele não quer que você siga os seus sonhos, mas siga os sonhos de Deus. E o nome deste jovem era conhecido por José. E um dia José teve um sonho de Deus e contou. E muitas das vezes nós não devemos contar os sonhos de Deus sobre as nossas vidas, porque aqueles que não estão preparados para compreender os nossos sonhos estão preparados para invejar aquilo que Deus tem para nós e para destruir os nossos sonhos. Então eles pegam a José, os próprios irmãos, e põem no seu coração um desejo maligno de jogar José, de tentar destruir José de alguma maneira. Até mesmo, creio eu, que alguns pensaram em tirar a vida de José, assim como Caim tirou a vida do seu irmão. Mas como se diz um louvor, aquele que tem projeto de Deus, ele não morre. Ele é como árvore plantada na beira do ribeiro. Jogaram José em uma cisterna, mas a mão de Deus foi tão misericordiosa que um intercedeu não pela sua própria carne, mas pelo Espírito e o propósito de Deus, e disse: vamos vender ele como escravo. Eu não sei o que você passa no meio da sua família. Não sei se já te jogaram em algum tipo de cisterna espiritual e você já está chorando nesta cisterna. Você está desesperado. Mas mesmo que você seja vendido como escravo ou expulso da sua casa, Deus, ele vai te honrar no meio do Egito, no meio da dificuldade. A Bíblia diz que levaram José como escravo. Foi trabalhar como escravo dentro da casa de Faraó. Fugiu do pecado da mulher de Faraó. Permaneceu na presença daquele que o fazia sonhar. E aquele que sonha, alcança. Aquele que sonha com fé, alcança. E a Bíblia diz que Deus honrou José com toda ali sabedoria, porque o Egito tinha muita sabedoria, e o tornou governador do Egito. As promessas de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas.
As misericórdias do Senhor, elas se renovam nas nossas vidas. Só que Jesus disse: se teres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, vai de cá para lá, e o monte poderá ir. José adquiriu sabedoria, ele deve ter feito muitas coisas também ali, que agradavam também a Faraó. Cumpriu o seu papel de escravo direitinho, até receber o tempo de honra na sua vida. A Bíblia diz também que Sara desprezou a sua concubina Agar. Deus também falou com Abraão para dispensar Agar. Agar estava em uma cisterna, em um deserto, chorava e lamentava. Mas por uma criança, por um filho que estava chorando, que estava gritando, a Bíblia não diz que ele proclamava palavras, mas a Bíblia diz em Gênesis 21 que Deus ouviu um clamor. A criança, ela não falava, mas ela gritava e chorava, mas Deus ouviu como se fosse um clamor. Quando José estava, creio eu, naquela cisterna, vendido como escravo, Deus ouviu as lágrimas de José falar. A Bíblia diz que quando Deus ouviu o choro de Agar, o choro da criança e as lamentações de Agar, Deus, o próprio Deus ouviu, e ele não desceu, porque Deus ele não desce, ele já está em toda a magnitude, em todo o espaço da terra. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. O máximo que ele faz é se inclinar. Mas eu quero te dizer que naquele momento que Agar lamentava e que o filho chorava e José estava naquela cisterna, Deus contemplava as suas lágrimas, tornou José governador no Egito e abriu uma fonte de águas vivas para Agar no meio do deserto. E a criança cresceu, se fortaleceu e tornou-se caçador. Ninguém dá nada por nós, mas Deus é quem humilha e Deus é quem exalta. Aprenda isso, Deus é quem humilha e Deus é quem exalta. O mesmo Deus que trabalhou na vida de Agar, de Abraão e de José, trabalha nas nossas vidas. Em nome de Jesus, receba essa palavra.